Fala galera, meu nome é Felipe e tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a paralisação dos campeonatos, tanto aqui quanto na Europa, devido a essa pandemia do coronavírus que vem assombrando o mundo, principalmente a Itália, onde já morreram mais de 7 mil pessoas nos últimos dias. Mas o assunto do coronavírus não vem ao caso aqui no vídeo, eu vou falar sobre os campeonatos que foram paralisados por conta disso. Na quinta-feira da semana passada teve uma reunião entre as federações estaduais e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que garantiu que vai ter o fim dos estaduais assim que começar a diminuir os casos aqui no Brasil. E pelo que ele deu a entender, o Campeonato Brasileiro vai ser mata-mata esse ano, porque vai ser mais enxuto. O calendário naturalmente já é apertado, agora com essa paralisação complicou ainda mais. O Brasil tem muitas competições, eu particularmente não sou a favor dos estaduais, eu acho que deveria ter o fim dos estaduais. Também sou a favor de que os times que ganharam o primeiro turno deveriam ser nomeados os campeões estaduais desse ano e terminar assim como tá e manter o Campeonato Brasileiro com 2 turnos, 38 rodadas, começando em maio, que em maio acho que já diminuiu bastante os casos aqui no Brasil, aí teria o campeonato normal. Em maio é quando volta a Libertadores, a Conmebol confirmou alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que a partir de maio volta normal a Libertadores. Na Europa, não sei como é que vai ser, porque os campeonatos nacionais pararam, tava na reta final, tinha acho que umas 10 rodadas só para terminar o campeonato. Apesar de que em alguns países os campeões já estavam praticamente definidos, na França sempre o PSG é campeão, então novamente seria campeão de novo. Assim como em outros países, como na Alemanha, o Bayern era o líder e costuma sempre ser o campeão, mas estava perseguido de perto pelo Leipzig, estava só 1 ponto a diferença. Na La Liga, a diferença entre Barcelona e Real Madrid era de 1 ponto. Barcelona tinha perdido o clássico, aí tinha sido ultrapassado pelo Real Madrid, depois o Real Madrid perdeu na outra rodada e o Barcelona ganhou. E passou o Real de novo na tabela. O Atlético de Madrid vinha mal no campeonato, acho que não estava nem no G4, se eu não me engano estava em quinto. Estava indo para a Liga Europa o Atlético, uma péssima campanha do time de Simeone. No campeonato italiano também, acredito que a Juventus ia ser campeã, até porque já era líder, apesar de que a Lazio estava 1 ponto só atrás da Juventus. Acho que era 1 ponto só a diferença entre os dois. O campeonato italiano sempre muda o vice, algumas temporadas foi o Napoli, outra Inter e outra Roma. Nessa temporada a vice seria a Lazio, provavelmente, porque eles iriam se enfrentar na 34ª rodada. Mas na 34ª rodada o confronto seria em Turim, no estádio da Juventus. Então a Juventus ganharia seu jogo. Faltaria 4 rodadas para terminar, 12 pontos em disputa, abrindo 4 pontos da Lazio. Seria muito difícil a Lazio buscar essa pontuação. Na Inglaterra o Liverpool estava sobrando, estava 22 pontos do vice-líder Manchester City. O City vinha tropeçando bastante. O Liverpool tinha perdido a invencibilidade há umas 3 semanas atrás, antes da paralisação do campeonato, pro Watford, 3-0 no Vicarage Road, estádio do Watford. Mas a federação confirmou que mesmo o Liverpool estando tantos pontos à frente do Manchester City, não daria o título pro Liverpool ainda, porque matematicamente o City poderia buscar essa pontuação, o que é realmente bem difícil. O Liverpool estava mantendo uma constante, estava jogando bem e o City vinha jogando mal, né? Além de perder pontos, vinha jogando mal. Na Champions League já tinha tido as partidas de ida das oitavas de final e chegou a ter 4 partidas da volta das oitavas, onde se classificaram Atalanta, Atlético de Madrid, PSG e RB Leipzig. Ainda faltariam mais 4 jogos para encerrar as oitavas de final, que era Barcelona e Napoli, Manchester City e Real Madrid, Bayern e Chelsea, que provavelmente o Bayern já iria garantir a classificação, até porque ganhou na Inglaterra 3-0 do Chelsea, então eu acredito que não tomaria 4-0 ou 4-1 na Alemanha. E Juventus e Lyon. A Juventus, que tinha perdido o jogo de ida por 1-0 pro Lyon, provavelmente reverteria na Itália e classificaria.
Barcelona e Napoli tinham empatado na Itália 1-1. Um jogo que o Barcelona jogou muito mal e deu a sorte de fazer um gol no início do segundo tempo, quando já estava 1-0 pro Napoli, o Napoli jogava melhor. Isso esfriou o time do Napoli, o Barcelona perdeu algumas boas chances para virar a partida. E Manchester City e Real Madrid, Manchester City que ganhou no Bernabéu 2-1 de virada, jogou muito bem e também provavelmente se classificaria, porque não acredito também que não tomaria 2-0 na Inglaterra. O time do City é muito bom, muito bem treinado pelo Guardiola. A Liga Europa também, outra competição que foi paralisada, chegou até alguns jogos já das oitavas de final, a primeira partida, mas teve 2 jogos que não ocorreram nem a primeira partida, que foi Inter de Milão e Getafe, e Sevilha e Roma. Seriam jogos de portões fechados a princípio. Depois a UEFA decidiu não fazer esses jogos por causa do vírus. Estava muito forte na Itália e muito forte na Espanha. Os 2 países mais afetados até agora, até onde eu sei, lá na Europa. E as outras partidas que tiveram foi Istambul, 1-0 no Copenhague, que o jogo de ida foi na Turquia. Istambul tinha ganhado em casa, estava com a vantagem. O Olympiacos empatou na Grécia 1-1 com o Wolverhampton. O Olympiacos que na fase anterior tirou o Arsenal na Inglaterra. Tinha tirado o Arsenal após perder em casa por 1-0 e ganhou 2-1 na Inglaterra e se classificou. O Rangers tinha perdido na Escócia pro Leverkusen por 3-1. Então o Leverkusen já estava classificado, acredito eu. O Rangers não ganhou em casa, não ganhou na Escócia, não ganharia também na Alemanha. Não faria 3-0. O Wolfsburg perdeu em casa pro Shakhtar 2-1. Shakhtar que conseguiu construir um ótimo placar. Foi com uma bela vantagem para a Ucrânia. Agora resta saber quando é que vai ter essas partidas de volta. O Frankfurt, que para mim foi a maior surpresa dessa fase da Liga Europa, perdeu por 3-0 para o Basel dentro de casa. Vai ter que ir para a Suíça reverter o placar, fazer uma remontada histórica. E o Manchester United, que goleou o Lask na Áustria 5-0. O Manchester United já está classificado, mesmo não tendo partida de volta, mas não vai tomar 6-0 em casa, é impossível. Ainda acredito que goleie de novo esse time do Lask, que teoricamente é um time bom, mas que agora começou a funilar a Liga Europa, agora ele vai cair fora. A Sul-Americana, que tem a Sul-Americana ainda, a Sul-Americana que chegou a ter sua primeira fase completa e não teve ainda, por conta da paralisação, não teve ainda o sorteio para a segunda fase. Os times classificados para a segunda fase são Coquimbo Unido, do Chile, o Vasco, Emelec, Plaza Colônia, do Uruguai, River Plate, do Uruguai, União Santa Fé, da Argentina, Bahia, o Fênix, Atlético Nacional, Sol de América, que tirou o Goiás, para mim foi uma surpresa. Por mais que o Goiás não seja uma grande potência aqui no Brasil, mas tecnicamente eu acredito que seja melhor que o Sol de América. Eu não vi nenhuma das 2 partidas, não sei como é que se o Goiás jogou bem ou não. O Sportivo Luquenho eliminou o Mineiros numa classificação sofrida. Ganhou por 3-2 na Venezuela, empatou 2-2 no Paraguai. O Mineiros ainda perdeu um pênalti no tempo normal, que poderia ter levado para a disputa de pênaltis, se tivesse vencido por 3-2. O Vélez eliminou o Alcás do Equador, no Equador. Ganhou a primeira partida 1-0, estava perdendo 2-0 no Equador, quando conseguiu o gol de pênalti nos acréscimos, aos 51 minutos do segundo tempo. O Milionários se classificou também. Lanús eliminou a Universidade Católica do Equador, ganhou o primeiro jogo na Argentina 3-0 e perdeu 2-0 lá em Quito, no estádio Olímpico Atahualpa, onde tem uma altitude grande. Inclusive o Independiente Del Valle também joga lá. Deportivo Cali se classificou. Sport Huancayo se classificou. O Fluminense surpreendentemente foi eliminado pelo União La Calera do Chile na Sul-Americana. 1-1 no Maracanã e 0-0 no Chile. Pelo gol fora, os chilenos acabaram se classificando. O Huachipato se classificou. O Audax Italiano se classificou. Independiente classificou nos acréscimos contra o Fortaleza também. Ganhou 1-0 em Avejaneda, estava perdendo 2-0 em Fortaleza. Quando Fortaleza fez o gol, que
foi um gol contra, aos 48 do segundo tempo. E o Liverpool do Uruguai se classificou ganhando fácil do Llaneros, ganhou os 2 jogos, 2-0 e 5-0. Na Libertadores já tinham tido 2 rodadas, não sei o que vai acontecer ali a partir de maio, se vai ter um jogo atrás do outro ou se vai continuar tendo um espaçamento entre as partidas, que nem sempre tem, entre as fases de mata-mata também, porque geralmente os times jogam a fase de mata-mata, as oitavas de final em um mês, as quartas em outro, a semi em outro e a final em outro mês. O final que ano passado foi jogo único, esse ano seria de novo jogo único no Maracanã, vai ser a final. E a Conmebol confirmou que em maio volta a Libertadores. Eu não sei o que vai acontecer se a Champions não voltar, porque estamos em março, a final da Champions geralmente é em maio, na primeira semana de maio. Então, até essa pandemia diminuir, já vai ser final de abril, início de maio. Aí teria que jogar as fases de mata-mata ainda, as partidas de volta das oitavas. Teria que jogar as quartas toda a semifinal e a final ainda, que é jogo único. A final da Champions, que seria na Turquia. Então ainda teria mais... Para os times que não jogaram ainda teria a partida de volta das oitavas, mais 2 das quartas, 2 da semi e a partida única da final. Teria mais 6 jogos. E a final, por ser na Turquia, seria bem desgastante para os clubes. Então, não sei o que a UEFA vai fazer, não se pronunciou se vai ter continuação da Champions, se vai ter continuação dos campeonatos locais, que acredito que cada federação manda no seu campeonato, mas a principal federação europeia é a UEFA, então... Enfim, eu não sei o que ela vai fazer também com os classificados para a próxima temporada da Champions, porque se os campeonatos não tiver fim, se ela vai botar os 4 primeiros de cada competição na Champions da próxima temporada. Os campeonatos nacionais não sei se vai ter campeão, se vai ser algum time considerado campeão lá na Europa. E o Mundial de Clubes também acho que ficaria inviável, por conta de que a Libertadores continuaria normal a partir de maio, como eu já disse. Mas aí, suponhamos que não tivesse continuação na Champions League, para não atrasar a outra temporada. Aí não seria atrativo para a FIFA botar só time da América do Sul, time da África, time da Ásia e de time ali da CONCACAF, o mexicano, ou time da MLS, a Major League Soccer nos Estados Unidos. Porque um dos principais junto com a América do Sul é a Europa, então não teria o campeão europeu. Mas é isso aí, galera. Deixe seu comentário aí embaixo o que você acha que deve acontecer nos estaduais, se deve ter continuação, se eles devem dar o título para os times que ganharam o primeiro turno, se você é a favor da mudança de regulamento do Campeonato Brasileiro, mudança de fórmula do Campeonato Brasileiro, que é o que tudo indica será mata-mata esse ano. E o que você acha que vai ser feito lá na Europa em relação aos campeonatos nacionais e a Champions League. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. É nóis, tamo junto.